Olá, pessoal. Vamos continuar com o nosso curso de cálculo 1, continuar a falar sobre limites e continuidade, tá? Então, no último vídeo, a gente finalizou falando sobre limites calculados quando x é que tende a infinito. Vamos começar esse vídeo fazendo mais alguns exemplos, certo, sobre isso. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. É o limite, tá? Quando o x tende a menos infinito. Beleza? Aí no numerador a gente tem raiz quadrada de 2x ao quadrado, é mais 1, certo? E no denominador, aí a gente tem 3x menos 5. Beleza? Então, como a gente viu no último vídeo, sempre que a gente tem o limite de uma função racional quando o x tende a mais ou menos infinito, a ideia que a gente tenta usar é de colocar em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, as maiores potências de x que aparecerem. Aqui a gente não tem exatamente uma função racional. Por quê? Porque teria que ser polinômio sobre polinômio, né? No numerador aqui eu não tenho um polinômio, eu tenho a raiz quadrada de um polinômio, mas mesmo assim, essa argumentação que eu tinha comentado na última aula, ela continua funcionando. Então, a ideia vai ser a gente colocar em evidência, tá? Tanto em cima quanto embaixo, as maiores potências de x que aparecerem. Beleza? Então, eu vou ficar aqui com o seguinte, ó, com a raiz. Nessa parte aqui, eu vou colocar x ao quadrado em evidência, que é a maior potência de x que aparece. Aí ele vai ficar multiplicado por 2 mais 1 sobre o x ao quadrado, que eu coloquei em evidência, tá certo? Vai ficar assim no meu numerador. Por outro lado, aqui embaixo, a maior potência de x que eu tenho seria x. Tá? Aí fica x que multiplica 3, certo? Menos 5 sobre x. Beleza, né? Maravilha. Agora, nessa parte aqui do numerador, eu vou desmembrar essa raiz que está aí em duas. Então, vou começar aqui repetindo o limite. Vai ficar, então, a raiz quadrada do x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Fechei aqui a raiz e embaixo continuou a mesma coisa que tinha antes. X vezes 3 menos 5x. Certo? Tá bom, agora eu vou simplificar essa raiz quadrada de x ao quadrado que está aí. Só que muito cuidado nessa hora, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente pode aqui muito facilmente errar. Repara no seguinte, ó. Quanto é que é raiz quadrada de x ao quadrado? Quanto que é isso? É x. É x? Bem, se eu digo que é x, então... Bem, se eu testo, por exemplo, essa minha hipótese fazendo raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu vou ficar com raiz quadrada de 4, que realmente é 2. Então, aqui deu certo, né? Beleza? Agora, e se eu tiver raiz quadrada de menos 2 ao quadrado? De menos 2 ao quadrado. Então, menos o 2 ao quadrado vai dar 4 também. Raiz de 4 é 2. Então, nesse caso aqui, o x seria quem? Seria menos 2. Tá? O x seria menos 2. A raiz quadrada de menos 2 ao quadrado não está sendo igual a menos 2. Está sendo igual a mais 2. Se o x era menos 2, então aí o mais 2 é quem? Mais 2 é menos x, certo? Então, se o x for maior que zero, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Beleza. Se o x for zero também, né? Raiz quadrada de zero ao quadrado vai ser raiz quadrada de zero, que é zero. Por outro lado, se o x for negativo, aí acontece a mesma coisa que aconteceu aqui. A raiz quadrada de x ao quadrado não vai ser x, vai ser menos x. Ou seja, vai dar x se o x for maior ou igual a zero, e vai dar menos x se x for menor que zero. Que função é essa? A gente já viu essa função em outros vídeos, né? Em outras aulas. Essa é justamente a definição do módulo de x. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado não é x, é módulo de x. Beleza? Então, aqui, quando eu tirar essa raiz quadrada de x ao quadrado, eu não vou ter. Deixa eu escrever aqui mais para cá para caber na tela. Tá? Isso aqui não é x, isso aqui é módulo de x.
Sendo que, vê, a gente está fazendo com que o x tenda a menos infinito. Ou seja, a gente pode admitir, né, que o x é negativo. Então, quem é que é o módulo de x se x é negativo? É menos x, certo? Então, ó, se a gente não se ligasse nisso, a gente ia errar, beleza? A gente fica aqui, na verdade, com o limite quando o x tende a menos infinito. De quem? No numerador eu tenho raiz de x ao quadrado, que é módulo de x, só que como o x tende a menos infinito, eu posso admitir que o x é menor que zero. Portanto, se o x é menor que zero, o módulo de x ele é menos x. Então, eu vou ter menos x aqui em cima, vezes a outra raiz, que eu vou simplesmente reescrever, 2 mais 1 sobre x ao quadrado aqui, tá certo? Sobre x vezes 3 menos 5 sobre x. Agora sim, agora eu posso fazer a simplificação. Eu posso cortar x daqui com x de cá? Posso, porque eu estou supondo que o x tende a menos infinito, então ele vai ficar bem grandão, só que negativo, né? Então eu posso supor que ele é diferente de zero, que ele está bem distante de zero na realidade. Então eu simplifico aqui esses dois. O que é que vai sobrar, né? Vai sobrar esse menos 1 que eu tinha aqui, então eu vou ter menos, certo? Vou ter um sinal de menos, e o que vai restar vai ser o limite quando x tende a menos infinito de quem? De raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, certo? Sobre 3 menos 5 sobre x. Agora a gente usa aquelas argumentações que a gente já fez da última vez. Quando x tende a menos infinito, 1 sobre x ao quadrado tende a zero. Essa parte aqui tende a zero, certo? Então, a parte que está dentro da raiz tende a 2. E a gente já viu em uma das propriedades que a gente enumerou que quando eu tenho o limite de uma raiz quadrada, isso aí dá igual a raiz quadrada do que está dentro dela, certo? Do limite do que está dentro dela. Já aqui embaixo, ó, se eu tenho 5 sobre x, quando o x tende a menos infinito, esse termo aqui também tende a zero. Então, eu uso agora aquela propriedade que diz que o limite da divisão é a divisão entre os limites. Então, eu vou ter o limite do meu numerador, que é raiz de 2, só relembrando que tem esse sinal de menos aqui na frente, para a gente não esquecer. Então, ó, o limite do numerador vai ser raiz de 2, tá certo? E o limite do denominador vai ser quem? Vai ser 3. Então, essa é a resposta desse exemplo, beleza? Então, foi um exemplo bem delicado aí, por quê? Porque tinha esse limite para menos infinito, e aí quando eu fico com raiz de x ao quadrado, onde o x é negativo, isso aí não vai dar x quando a gente eliminar a raiz com o expoente, vai dar menos x, certo? Isso que era importante aí a gente ter observado na hora de resolver, certo, esse exemplo, beleza? Então, o resultado aí deu menos raiz de 2 sobre 3, tá? Beleza. Assim como essa regra que a gente utilizou agora sobre raízes quadradas, a gente tem um outro teorema, certo? Um outro resultado que ajuda muito a gente a resolver certos limites, que é esse teorema que eu vou enunciar aqui agora, certo? Eu não vou demonstrar ele, na verdade, a maioria das coisas aqui dessa parte de limites, para a gente demonstrar, a gente precisaria ter muito mais matemática do que a gente tem até aqui, tá? Então, isso aí fica para um outro momento, para quem for fazer uma graduação em matemática mesmo, poderia ver essas demonstrações na disciplina de análise real. Mas aí fica para outro momento, tá? Então, digamos que o limite de uma função, digamos, que seja a função g, quando x tende a x0. Digamos que esse limite é L, certo? E digamos que f é uma função contínua em L, certo? Ela é contínua no ponto que é o resultado do limite dessa outra função aqui, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que o limite, quando x tende a x0, certo? Opa, deixa eu ajeitar isso aqui que ficou feio. Quando x tende a x0, da função composta, ou seja, de
f composta com g de x, que a gente pode chamar também assim, né? F de g de x, certo? Esse limite aí vai dar justamente f de L, tá? Há outras notações para essa função aqui, que às vezes aparecem, que é bom a gente ficar sempre habituado com possíveis outras notações, seria f o g de x, tá? Isso aqui significa justamente a mesma coisa que tem aqui em cima, é o f de g de x. Tá bom? Então, em outras palavras, o que isso significa aí é que se a função f ela for contínua no limite da função g, então a gente pode passar o limite para dentro. Vê, isso aqui é a mesma coisa que dizer o seguinte: se eu tenho o limite de f de g de x e f ela é contínua no limite da função g, então pode escrever assim, f do limite. Certo? É exatamente isso que está escrito ali. Está escrito aqui. É f de L, quem é que é L? É o limite de g de x. Então, se f é uma função que é contínua, a gente pode passar o limite para dentro da função f. Foi isso que a gente fez aqui. Vamos usar isso em um exemplo. Tá? Esse exemplo agora é o seguinte. Tá? Então, uma outra coisa que vale a gente comentar é que isso vale mesmo, tá? Que esse limite L aqui, ele seja infinito, tá? Mesmo que esse L seja mais ou menos infinito, ainda funciona exatamente do mesmo jeito, certo? Então, vamos ver. Vamos calcular os limites quando x tende a zero pela esquerda de e elevado a 1 sobre x, tá? Quanto que vale isso? E também o limite quando x tende a zero por valores maiores que zero, da mesma função, de e elevado a 1 sobre x. Então, quanto que valem esses dois limites, certo? A ideia é a gente aplicar o teorema acima, esse resultado acima. Por quê? Porque a função que está aqui, ó, e elevado a algo, é uma função contínua. Na realidade, o que a gente tem aqui seria o seguinte, a gente tem uma função, digamos, g de x igual a 1 sobre x, certo? E uma função f de x, que vamos chamar de e elevado a x. Então, quem é que é f de g de x? F de g de x, isso aí lembra lá do ensino médio, tá? É pegar a função f, que é essa aqui, e no lugar do x, substituir por g de x. Então, vai ficar e elevado a g de x. Só que quem é que é g de x? G de x é 1 sobre x. Então, vai dar e elevado a 1 sobre x. É exatamente a função que a gente tem aqui, ó. Então, repara que essa função f aqui, ela é uma função exponencial. É de base e, que é aquele número que a gente comentou na última aula, que é a base do logaritmo natural, que é o ln, é um dos logaritmos que são mais importantes. Beleza? Esse número aí é muito importante, ele vai ser muito recorrente nessa disciplina. Beleza? Então, a função exponencial, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, que é, inclusive, a reta inteira. A gente já comentou isso também em uma outra aula. Se ela é contínua, a gente pode passar o limite para dentro dela. Ao invés de fazer limite da exponencial, a gente pode fazer a exponencial do limite do que está aqui em cima, certo? Então, vamos chamar esse limite aqui de a, tá certo? Como é que ele ficaria, né? Na realidade, ficaria e, joga o limite para dentro, lá para o expoente. Vai ficar limite, quando x tende a zero pela esquerda, de 1 sobre x. Tá? Quanto é que dá o limite de 1 sobre x quando x tende a zero por valores menores que zero? A gente já viu isso em outro vídeo, né? 1 sobre 0 que iria ficar, né? Certo, entre aspas, sempre. 1 sobre 0 dá, né? Menos infinito, né? Desculpa, vai dar infinito. Como é zero por valores menores do que zero, então o que dá na realidade, deixa eu apagar aqui, o que dá na realidade é que esse expoente, ele tende a menos infinito, beleza? O expoente tende a menos infinito. Já já a gente bota quanto que é o resultado. Mas e aqui? Vai ficar o quê? Mesma coisa, vai ficar e elevado, joga o limite lá para o expoente. Fica limite, quando x tende a zero pela direita agora, de 1 sobre x. Dessa vez vai dar o quê? Então agora vai dar infinito de novo, porque ficou 1 sobre 0, tá?
mas é zero por valores maiores que zero. Então, é 1 sobre algo que é positivo e grande. Desculpa, é 1 sobre algo que é positivo e é bem pequeno. Então, vai dar algo que é bem grande e é positivo. Então, aqui vai dar mais infinito. Como que eu sei, então, quanto que vão dar esses limites aí? Eu preciso ver como que é o gráfico da função exponencial, certo? Como a gente tinha comentado já antes, essa função aí e elevado a x, ela é uma função exponencial, tá? E a base dela, que é esse número e, ele é maior que 1. Ele é maior que 1, é isso que precisa saber sobre ele primeiro. Então, se ela é maior que 1, a exponencial ela vai ser crescente, certo? Esse que é o gráfico aí da função exponencial e elevado a x, é um exponencial que é crescente. Dessa forma, quando o x tende a menos infinito, a exponencial está tendendo a zero, tá? Quando o x tende a mais infinito, aí a exponencial está tendendo a o quê? A mais infinito, beleza? Então, o x aqui ele é o expoente, né? Vamos lá, então. Eu tenho uma exponencial em que o expoente dela está tendendo a menos infinito. Se o meu expoente tende a menos infinito, o resultado tende a o quê? A zero. Beleza, pessoal? Então, esse aqui dá zero. Olha só para o gráfico da exponencial para você se situar. Beleza? Olha para o gráfico para se situar. Beleza? Mas e aqui? Vai dar o quê? Aqui, nesse caso. Nesse caso, eu tenho uma exponencial em que o expoente dela está tendendo a mais infinito. Então, se o expoente tende a mais infinito, ó, se o x aqui, que é o expoente agora, tende a mais infinito, a exponencial tende a mais infinito. Então, os resultados são esses, certo? Para a gente ver aqui mais um exemplo rápido, vamos fazer ainda a mesma função, certo? Vamos fazer ainda o limite de e elevado a 1 sobre x, mas agora, ao invés de a gente fazer o limite com o x tendendo a zero, vamos fazer com o x tendendo ao infinito. Beleza? Como é que vai dar, então? Mesma ideia, vai dar e elevado ao limite lá do expoente. Limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito. Quanto que dá esse limite aí do nosso expoente? 1 sobre x, né? O x está ficando bem gigante, vai ficar 1 sobre algo que é enorme, vai tender a zero. Então, o resultado aqui vai ser e elevado a zero, que é o limite do expoente. Quanto que é e elevado a zero? E elevado a zero é 1. Beleza? Então, mais uma aplicação aí daquele teorema. Vamos fazer mais uns exercícios, mais uns exemplos. Certo? Vamos pegar agora esse daqui. Limite, beleza? Quando x tende a mais infinito, da função x ao cubo, x ao quadrado mais x, beleza? Sobre 3 menos x. Função racional aqui, né? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Como a gente já tinha comentado, colocar em evidência, em cima e embaixo, as maiores potências que a gente tiver de x. Então, a gente vai ter o limite, quando x tende a infinito, no numerador, quem é a maior potência de x que tem? X ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, que multiplica o quê? 1 mais x sobre x ao quadrado, que é 1 sobre x. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu coloco em evidência o x, que é a maior potência de x que tem. Vai ficar x, que multiplica o quê? 3 sobre x menos 1. Certo? Posso simplificar o x que tem aqui embaixo com 1 dos x que tem aqui em cima? Sim, posso. Por quê? Porque o x ele tende a infinito, então eu posso supor que ele é maior que zero. Então, é diferente de zero, eu posso simplificar, tá? Beleza. Então, eu fiquei com x em cima vezes esse termo, tá? Sobre esse outro termo que está aqui. Vamos desmembrar isso aí em dois limites, como o limite da multiplicação, né? Lembra que o limite do produto é igual ao produto dos limites, certo? Então, aqui eu vou ter ainda 1 mais 1 sobre x sobre 3 sobre x menos 1. Vamos começar com esse segundo limite que está aqui. Ó. Quanto que dá isso? Quando o x tende a infinito, esse termo tende a zero, esse termo aqui também tende a zero. Aí eu uso a outra propriedade agora. O limite da divisão é a divisão dos limites.
desde que o de baixo não dê zero. Mas o de baixo dá zero? Não, o de baixo vai dar zero, que é essa parte aqui, e aí fica menos 1 no final das contas. Então, quanto é que dá esse limite aqui, certo, inteiro? Deu 1 mais 0 sobre 0 menos 1. Então, aqui deu menos 1. Beleza? Deu menos 1. Tá? Só que ficou esse menos 1 aqui, vezes esse. Quanto que dá esse limite aqui? Quando o x tende a infinito, né, x tende a infinito. Então, ficou infinito. Ficou infinito vezes menos 1. Quanto é que vai dar isso, então? Menos infinito. Beleza? Essa parte aqui deu mais infinito. Essa aqui deu menos 1. Então, no final das contas, ficou infinito vezes menos 1, que é menos infinito. Tá certo? Beleza. Então, mais um exemplo que a gente resolve basicamente do mesmo jeito. Tá? Beleza. Então, deixa eu passar logo para o próximo slide para a gente ficar com mais espaço para o próximo exemplo, que eu acho que a gente vai precisar. Certo? Então, a gente vai querer agora fazer esse limite aqui. Ó. Limite quando x tende a infinito, certo? É algo que a gente não fez ainda até agora. Raiz quadrada de 2x mais 1, certo? Menos raiz quadrada de x mais 1. Então, agora, ó, quando a gente faz o x tender a infinito, esse termo aqui tende a infinito, porque a parte de dentro da raiz tende a infinito, e da raiz quadrada de algo que tende a infinito também vai tender a infinito. Aqui, a mesma coisa, quer dizer que acabou ficando infinito menos infinito. Não dá para dizer o que é que isso vai dar, certo? Logo de cara. Então, a gente tem que fazer alguma manipulação. Que manipulação vai ser essa? A gente vai começar fazendo com que essa diferença de raízes quadradas aí, ela se torne uma divisão, de alguma maneira. Como que eu posso fazer isso sem me complicar muito na minha expressão? Eu posso tentar racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do que eu tenho aqui, tá? Como são duas raízes quadradas, não fica tão ruim. A gente pode multiplicar em cima por raiz de 2x mais 1, certo? Mais raiz de x mais 1. E embaixo também, mesma coisa. Raiz de 2x mais 1 mais raiz de x mais 1. Beleza? Beleza. Quando a gente fizer isso, aí vai ficar o quê? Vamos continuar aqui. Será que cabe? Acho que cabe. Vamos ver. Limite quando x tende a infinito de quem? Em cima fica fácil. Porque a gente tem a soma a mais b vezes a diferença a menos b. Então, vai dar o quadrado do primeiro, né? Esse termo aqui ao quadrado vai dar 2 vezes o x mais 1, certo? Menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo seria x mais 1. Então, ficou menos x mais 1. Vamos colocar aqui entre parênteses para a gente não se confundir depois com os sinais, tá? Embaixo, repete. Embaixo ficou 2x mais 1 mais x mais 1, né? Cada um dentro da sua raiz. Vamos ajeitar agora esse numerador, certo? Vamos passar o menos lá para dentro dos parênteses. Vai dar limite quando x tende a infinito de quem? 2x. Espera aí, que eu perdi aqui a caneta. Vamos voltar. Pronto. 2x mais 1. Certo? Aí o menos passa para dentro. Vai ficar menos x menos 1. Menos x menos 1 sobre raiz de 2x mais 1 mais raiz de x mais 1. Tá. Aí agora, o que é que vai dar? Posso simplificar aqui ou 1 com menos 1, beleza? E o 2x com menos x, né? Então, o que a gente fica agora é com o limite quando x tende a infinito de x no numerador, certo? Ficou bem mais simples agora, sobre raiz de 2x mais 1 mais raiz de x mais 1. Beleza, eu simplifiquei, né? Porque agora eu tenho uma divisão, mas em cima e embaixo ainda estão tendendo os dois a infinito. Então, o que é que eu vou fazer agora? Mesma argumentação dos outros exemplos. Em cima eu já tenho apenas o x, né? Mas embaixo não. Embaixo eu ainda tenho esses termos aqui em que eu posso colocar
a maior potência de x que aparece, tá, em evidência. Vamos fazer isso. A gente vai ter limite, beleza? Não, aliás, vamos fazer diferente. Vamos dividir, certo? Em cima e embaixo por x. Beleza? Vamos dividir em cima e embaixo por x. Certo? Então, a gente vai ficar com x sobre x aqui em cima, né, que é 1. E aqui embaixo vai ficar 2x mais 1 sobre x, beleza? Mais raiz de x mais 1 sobre x também. Então, dividir em cima e embaixo por x. Posso fazer isso porque o x aqui eu estou admitindo, né, que ele não é zero. Estou admitindo que ele está indo lá para o infinito já, que ele é bem maior do que zero. Então, beleza. O que é que vai ficar agora aqui? Limite quando x tende a infinito. Em cima eu tenho x sobre x, que é a mesma coisa que 1. E embaixo eu vou jogar esses x que estão aqui embaixo dividindo para dentro das raízes. Então, eu vou ficar com duas raízes grandonas agora aqui. Eu vou ter em cima ainda 2x mais 1. Mas embaixo, quando o x ele entra para dentro da raiz, ele entra elevado ao quadrado, né? Então, ele entra assim. Beleza? Mesma coisa o outro. O outro vai ficar mais raiz de x mais 1 sobre x ao quadrado. Ele entra elevado ao quadrado, certo? Só para a gente observar aqui, se a gente tivesse raiz de 2 sobre 3 e quisesse fazer com que esse 3 aqui passasse para dentro da raiz, iria ficar assim, ó, raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Tá? Porque aí, se eu tiro a raiz junto do módulo, vai voltar para o 3 que eu tinha antes, né? Porque ele é positivo. Certo? Então, se eu jogo algo para dentro da raiz, algo se eu jogo algo que é positivo para dentro da raiz, ele entra lá na raiz ao quadrado. Certo? Tá. Aí agora vamos simplificar. Certo? Vamos simplificar as raízes que estão lá embaixo. A gente vai ter limite quando x tende a infinito de 1 sobre quem? Ó, a primeira raiz vai ficar o quê? 2x sobre x ao quadrado. É 2 sobre x. Mais 1 sobre x ao quadrado. Certo? Separei aqui a minha fração, tá? em uma soma de frações. A outra raiz, como é que fica? X sobre x ao quadrado, que é 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Então, ficou assim. Certo? Agora a gente está quase pronto a ver qual é o resultado. Por quê? A gente ficou com o limite quando o x tende a infinito. Se o x tende a infinito, esse termo aqui, ó, ele tende ao quê? A zero. 2 sobre x tende a zero. 1 sobre x ao quadrado também tende a zero. 1 sobre x tende a zero. 1 sobre x ao quadrado tende a zero. Todo mundo que está aqui no denominador tende a zero, certo? E tende a zero positivamente, porque isso aqui é uma raiz quadrada. Então, uma raiz quadrada é sempre positiva. Tá? Isso aqui é outra raiz quadrada, então ela também tende a zero de maneira positiva. Ela tende a zero por valores maiores que zero. Então, eu estou somando duas coisas que são maiores que zero, vai dar algo que tende a zero por valores maiores do que zero. Então, eu fiquei com 1 sobre zero, né? Naquela notação aí da gente, certo? Entre aspas. Só que esse zero é zero mais. Por quê? É um zero que está dentro de uma raiz quadrada, então é sempre positivo. 1 sobre zero mais vai dar o quê? Vai dar infinito, dá mais infinito. Então, o resultado para esse limite aí dá mais infinito, beleza? Apesar de eu ter, na realidade, infinito menos infinito, se eu olhasse para esse limite aí, esse infinito aqui está sendo mais forte do que o outro. Então, no resultado final, está dando mais infinito ainda. Beleza? A gente está agora quase chegando no final dessa parte sobre limites. Tá? A gente vai falar agora sobre alguns teoremas importantes desse assunto que permitem que a gente faça alguns exercícios de certos tipos. Tá? Esse teorema que a gente vai comentar agora se chama teorema do confronto. Tá? Também chamado, muitas vezes, de teorema do sanduíche. Vocês vão entender daqui a pouco por que ele recebe esse nome. Tá?
Então, vamos começar com o enunciado desse teorema e depois eu faço uma ilustração dele para a gente entender o que é que ele está fazendo na realidade. Então, digamos que se f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que uma função h de x, certo? Sempre que x está perto, então quando x está perto de x0. O que é que significa perto? Não interessa, tá? Então, quando eu estou suficientemente perto do ponto em algum intervalo aberto que o ponto x0 esteja dentro, então, certo, essas desigualdades aqui são satisfeitas, certo? Então, quando x está perto de x0, claro, como eu estou falando de limites, exceto, possivelmente, quando x for igual ao x0. Tá? Então, quando x é igual a x0, não interessa o que acontece, porque eu estou falando de limites. Então, no ponto em questão, pode acontecer o que você quiser, tá? Até a função não existir. E suponha também que o limite da função f de x, certo? Quando x tende ao x0, é igual ao limite da função h de x, quando x tende a x0, que eu vou chamar... Eita, h de x aqui faltou. É igual ao limite da função h de x, quando x tende a x0, e digamos que esse limite é igual a L. Tá? Então, o limite da função g de x também é igual a L. Então, esse que é o enunciado do teorema do confronto. Como que a gente pode fazer uma ilustração desse teorema do confronto? Vamos pegar um gráfico e vamos imaginar que acontece a seguinte situação. Vamos supor que esse gráfico aqui é o gráfico da função h de x, tá? Aqui é o gráfico da função h de x. Vamos supor ainda que esse gráfico aqui é o gráfico da função f de x, certo? E, perto do ponto x0, que vai ser esse pontinho que está aqui, tá? Em alguma vizinhança aí dele, a função g de x está sempre entre as duas. Então, eu não sei o que é que ela faz, ela pode fazer a maior doideira aqui, mas ela está sempre entre as duas. Certo? Então, se h de x tende a um limite, e esse é o mesmo limite que f de x tende, certo? E g de x está sempre entre as duas, então g de x é obrigada, ela é espremida pelas outras duas funções a ter o mesmo limite. É isso que esse teorema está falando. E por que a gente chama, às vezes, esse teorema de teorema do sanduíche? Porque é como se isso aqui fosse uma fatia de pão, essa aqui de baixo fosse outra fatia de pão, e essa função do meio aqui fosse o queijo, por exemplo, tá? O presunto, você que sabe. Tá? Então, as duas fatias do pão, elas estão espremendo o queijo, tá? E o queijo vai ter que ter o mesmo limite que as outras duas, nesse ponto aqui do meio, em que as duas funções extremas, a de cima e a de baixo, possuem o mesmo limite, certo? Isso pode fazer com que a gente faça alguns cálculos de limite que a gente não poderia fazer de uma outra maneira, certo? Vamos fazer agora alguns exemplos para a gente fixar o que é que esse teorema está dizendo. Mas o que precisa lembrar é o seguinte: se uma função g está sempre entre duas outras funções, e as funções extremas aqui, ó, a maior e a menor, têm o mesmo limite em um certo ponto, então a função do meio aqui também tem que ter o mesmo limite nesse ponto. Certo? Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo para a gente aplicar esse resultado. Então, a gente vai querer fazer agora o seguinte limite. Ó. É o limite quando x tende a zero de x vezes o seno de π sobre x. Seno de π sobre x. Tá?
Então, a princípio, o que é que a gente podia pensar em aplicar aqui? Limite da multiplicação. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, eu ia ter 0, que é o limite do x, vezes o limite dessa parte daqui, do seno de π sobre x. Mas esse limite não existe. A gente viu, né, em um outro vídeo que o gráfico disso ficava oscilando cada vez mais rápido à medida que a gente se aproximava de zero, e aí o limite não existia. A gente viu isso faz umas 2 aulas, certo? Então, como é que faz? É 0 vezes não existe? O que é que a gente faz aqui, né? Não dá. A gente vai ter que aplicar uma outra ideia. Não dá para usar o limite da multiplicação nessa situação. A gente vai iniciar, então, olhando para isso da seguinte maneira. Vamos começar pensando que o x ele é maior que zero, tá? Vamos começar pensando que o x ele é maior que zero. Deixa eu botar isso aqui mais para cima, trazer isso mais para cá. Certo? Que está fora do espaço que eu queria que ficasse. Enfim, vamos deixar ele aí, que ele não está querendo colaborar. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. No primeiro passo da gente, vamos supor que o x é maior que zero. Certo? Então, essa parte aqui, ó, a gente sabe, né, primeiro, que o limite, quando x tende a zero, de seno de π sobre x, a gente já viu que esse limite não existe. Lembra dessa notação aí que a gente usou. Mas isso aqui ainda é um seno. Se ele é um seno, ele está sempre entre menos 1 e 1. Isso vai ser muito importante para a gente. Então, a gente tem aqui menos 1 é menor ou igual que o seno de π sobre x, certo? Que é menor, também ou igual, né, a 1. Desde que, certo? É claro, desde que o x seja diferente de zero. Certo? Por que desde que o x seja diferente de zero? Porque se ele fosse zero, esse termo aqui, ó, dentro do seno, ele não ia existir. Beleza? Tá bom, então se o x é maior que zero, eu posso multiplicar aqui essas inequações de todos os lados por x, e como ele é positivo, os sinais de desigualdade não iam ser modificados, né? Então, eu ia ficar com menos 1 vezes x, dá menos x, certo? Menor ou igual que x vezes o seno de π sobre x, certo? Menor ou igual a x. Aqui, claro, eu ainda estou admitindo, né, que o x ele é diferente de zero, tá? Beleza. Só que agora, o que é que a gente tem de extra aqui, né? Pensa que essa função aqui é a função g de x lá do teorema do confronto. Pensa que essa função aqui é a função f de x do teorema do confronto e que essa função aqui é a função h de x do teorema do confronto. Qual que é o limite, tá? Quando x tende a zero? No caso, quando x tende a zero, eu só estou olhando aqui para x maior que zero, né? Então, eu vou me aproximar de zero por valores positivos. Eu estou tendendo a zero por valores maiores que zero, vai ser pela direita. Qual que é o limite de menos x quando x tende a zero pela direita? É zero. Qual que é o limite de h de x quando x tende a zero pela direita? Limite de x quando x tende a zero pela direita também é zero. Tá? Então, essa função aqui ela tende a zero. Essa função aqui ela também tende a zero. E essa função aqui, ó, que está sempre entre as duas, vai ser forçada ao quê? A tender a zero também pelo teorema do confronto, certo? Então, pelo teorema do confronto, pelo teorema do sanduíche, pelo teorema do confronto, a gente vai concluir que o limite, quando o x tende a zero pela direita, né, porque eu estou me aproximando de zero por valores maiores que ele, de x vezes seno de π sobre x é igual a quanto? A zero. Porque esse cara tende a zero, esse cara também tende a zero. Então, o do meio fica espremido entre essas duas. Então, ele também é obrigado a tender a zero. Certo? Como que eu faço agora no outro caso, em que o x é menor que zero? Eu começo do mesmo jeito. Então, a princípio, eu sei que menos 1 é menor ou igual que o seno de π sobre x.
que é menor ou igual a 1, desde que o x seja diferente de zero. Só que agora eu vou de novo multiplicar de ambos os lados por x, sendo que x agora é negativo, tá? X agora é negativo. Então, quando eu multiplicar por x, os sinais de desigualdade vão se inverter, beleza? Então, eu vou ficar com menos x, vou ficar com x seno de π sobre x, e x aqui, só que agora vai inverter aqui, certo, todo mundo. Ainda se o x for diferente de zero. No zero, não importa, porque é um limite. Agora a gente usa o mesmo argumento. Qual é o limite dessa parte daqui, que é a minha maior função agora? Zero. Qual que é o limite dessa parte aqui, que é a minha menor função? Zero também. Então, o que é que a gente pode concluir? Pelo teorema do confronto, o limite quando x agora tende a zero pela esquerda, né? Porque eu estou olhando apenas para valores menores que zero, de x seno de π sobre x, também é zero. Opa, então o limite pela direita é zero, o limite pela esquerda também é zero. Quer dizer que o limite bilateral, que é o que a gente queria fazer, vale o quê? Zero, certo? Então, apesar de essa parte daqui, ó, o limite dela quando x tende a zero sozinha não existir, quando eu multiplico por x, agora existe. Agora vale zero. Se eu olho para isso graficamente, né, o que é que está acontecendo na realidade? Vê, a gente tem aqui o eixo x, aqui o eixo y, tá? E as duas retas que a gente tinha, né? As duas retas importantes aqui, ó, que eram menos x e x. Como que é o gráfico de y igual a x? Essa reta aqui. Como que é o gráfico de y igual a menos x? Aí, no caso, é essa reta aqui. Certo? A função da gente está limitada pelas duas. Então, ela vai estar sempre aqui, ó, nessa parte do meio. Não sei como que é o gráfico dela. Eu sei que ela vai oscilar, certo? E à medida que eu me aproximar da origem, ela oscila mais e mais rápido. Mas ela vai oscilando mais e mais rápido, sendo que com uma amplitude cada vez menor. Por quê? Porque ela está sempre achatada entre as duas retas. Então, aquela oscilação louca, né, que a gente tinha antes, que ficava sempre oscilando eternamente entre menos 1 e 1, agora não tem mais. Por quê? Porque ela está sendo achatada e quando tende a zero, ela não oscila nada, porque ela está tendendo a zero realmente. Ela está achatada pelas duas funções, que aqui na origem as duas elas tendem a zero. Certo? Então, apesar de a gente ter essa oscilação louca aí, é uma oscilação louca controlada, porque a função ela é limitada e está sendo espremida pelas duas funções que estão fazendo com que ela tenda a zero. Beleza? Vamos para mais um exemplo bem parecido, mas mais rápido. Certo? Vamos pegar agora o limite quando x tende a zero de x ao quadrado vezes o seno de π sobre x. Seno de 1 sobre o x agora, tá? Só para a gente variar um pouquinho. Então, aqui continua não existindo, tá? Esse pedaço aqui continua não existindo, mesmo aqui em cima sendo 1, sendo π, sendo qualquer coisa. Essa parte aqui sozinha, o limite dela não existe. Qual é a minha argumentação? É que o seno está sempre entre menos 1 e 1, tá? Desde que o x seja diferente de zero. Multiplico todo mundo por x ao quadrado agora, né? Então, esse cara é sempre positivo agora. Isso aqui é sempre maior que zero. Então, eu não vou precisar fazer que nem eu fiz aqui, que eu tive que fazer uma situação para o x positivo e outra para o x negativo. Por quê? Porque os sinais das desigualdades que a gente tinha, eles iam depender, né, do sinal do x, do sinal do termo que eu iria multiplicar. Agora não, agora eu estou multiplicando sempre por um termo que é positivo. Beleza? Então vai ficar menos x ao quadrado, menor ou igual que x ao quadrado seno de 1 sobre x, certo?
menor ou igual a x. De novo, isso aí vale se o x for diferente de zero. Vamos aplicar o nosso teorema lá do confronto. Esse aqui tende a quanto quando o x tende a zero? Tende a zero. Esse aqui também tende a zero. Né? X tende a zero, então x ao quadrado também tende a zero. Por conta disso, quanto que eu posso afirmar que é o limite desse aqui? Ele tende a zero, por conta do teorema, por conta do teorema do confronto que a gente acabou de enunciar, tá certo? Maravilha. Vamos para mais um, para a gente finalizar essa parte que a gente está falando certo sobre esse teorema. Vamos pegar agora o limite quando x tende a zero pela direita, certo? De raiz de x vezes e elevado a seno de π sobre x. Vamos mostrar que esse limite é igual a zero. Beleza? Maravilha. Qual que é a ideia? Vamos começar do mesmo jeito. Vamos começar tratando aqui esse seno de π sobre x. A gente começa sempre dizendo que ele está entre, né, menos 1 e 1. Porque ele é um seno. Todo seno está sempre entre menos 1 e 1. Isso aqui, claro, desde que o x seja diferente de zero, tá? Beleza. A função exponencial, a gente viu como que era o gráfico dela aqui atrás. Ó. A função exponencial e elevado a x, ela é crescente. Então, quanto maior for o expoente, maior vai dar o resultado. Beleza? Dessa forma, ó, se eu aplicar a exponencial em todos os termos que estão aqui, as desigualdades vão permanecer do mesmo jeito. Porque quem é maior, quando eu aplico uma função que é crescente, quem era maior, continua maior. Então, eu vou ficar com e elevado a menos 1, menor ou igual a e elevado a seno de π sobre x, menor ou igual a e elevado a 1, que é o próprio e. Beleza? O que é que eu fiz aqui? Eu apliquei a exponencial em todos os lados. Sendo que a exponencial e elevado a x, né, a exponencial de base e, ela é crescente. Então, se esse cara aqui ele é menor que esse, então e elevado a esse também é menor do que e elevado a esse. E assim por diante. E agora, o que é que eu faço? Bem, eu estou já quase chegando na função que eu quero. Falta só multiplicar todo mundo por raiz de x. Raiz de x é algo que é maior que zero sempre, tá? Não importa aí se o x tem... Não é porque o x está tendendo a zero, é pela direita que a raiz de x é maior que zero. Certo? Toda raiz quadrada é positiva. Certo? Ou zero, na pior das hipóteses. Aqui eu estou tendendo o x a zero por valores maiores que zero, porque se for por valores menores que zero, aí a raiz quadrada não vai existir. Tá? Como isso aqui é maior que zero, tá? Como isso aqui é maior que zero, quando eu multiplicar aqui todo mundo por raiz de x, os sinais das inequações vão permanecer ainda os mesmos, tá? Então vai ficar raiz de x vezes e a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre e, né? Vai ser menor ou igual a raiz de x vezes e elevado ao seno de π sobre x, que vai ser menor ou igual a raiz de x vezes e. Claro, aqui é só se o x for diferente de zero. Aqui também, mesma coisa. Aqui só vale se o x for diferente de zero. O que é que eu posso afirmar, então, mais uma vez? Qual que é o limite dessa parte aqui? Quando o x tende a zero, certo? Pela direita, esse termo aqui tende ao quê? Raiz de x tende a zero. Esse aqui tende a quanto? Mesma coisa, tende a zero. Tá bom? Então, esse termo aqui do meio, ele está espremido, né, entre duas funções que tendem a zero quando o x tende a zero. Portanto, ele também tem que tender a zero por causa do teorema do confronto. Tá? Então, isso aí já prova, né, que esse limite aqui dá zero. Certo? Então, vários exemplos que envolvem o teorema do confronto vão passar por a gente fazer esse tipo de estimativa aqui, certo? Para algum seno, para
um cosseno, porque eles estão sempre entre -1 e 1. Aí a gente vai iniciar sempre fazendo isso, e aí fazendo as adaptações necessárias para chegar na função que a gente quer realmente. Certo? Vamos falar do último teorema aqui para essa parte, para a gente finalizar logo a parte de limites. Esse teorema se chama teorema do valor intermediário. Tá? Que é um teorema que é importante, mas ele é mais importante do ponto de vista teórico do que do ponto de vista prático, tá? Mas é importante que a gente saiba ele porque em outras disciplinas a gente pode necessitar dele, como é o caso da disciplina de cálculo numérico, por exemplo. Certo? O que é que diz esse teorema? Vamos para o enunciado dele. Suponha, certo, que f seja uma função contínua, tá? Seja contínua em um intervalo AB, certo? Que seja fechado no intervalo AB, tá? Fechado nos dois extremos, ele está incluindo os extremos. Então aqui a gente está admitindo que a continuidade nos extremos é lateral. Nesse extremo aqui ela é contínua pela direita, nesse aqui ela é contínua pela esquerda. Certo? E vamos supor que f de A é diferente de f de B. Beleza? Certo? Então, se n é um número qualquer entre f de A e f de B, beleza? É um número qualquer entre os valores da função nos extremos. Então, ou seja, aqui a gente diz, né, que n é um valor que é intermediário. N é um valor que está entre os valores extremos. Então, ele é um valor, certo, intermediário. Então, existe um ponto, certo, C, existe um número C entre A e B, no caso, no intervalo aberto, certo? Tal que f de C é igual a n. Beleza? Ou seja, em particular, a gente está dizendo que se a função ela é contínua em um intervalo que é fechado, em que os extremos dela são diferentes. Tá? Por exemplo, digamos que a gente tem essa função aqui. Digamos que aqui está o A, aqui está o B, beleza? Digamos que o f de A ele é esse valor aqui, beleza? Digamos que o f de B ele é esse valor aqui. Tá? Ele é esse valor aqui. Vamos marcar aqui, certo? Então, eu vou agora escolher um número qualquer que esteja entre esses dois valores aqui, certo? Mas diferente deles, por exemplo, certo? Esse aqui. Então, o que esse teorema está dizendo é que se a função f ela for contínua, então tem que ter alguém aqui no meio do caminho, certo? Entre o A e o B, tal que f desse valor dá igual a n. Beleza? Então, n vai estar relacionado aí com essa reta. Eu não sei como que é o gráfico da minha função, mas em algum ponto, se ele tem que vir daqui para cá, ele precisa cruzar essa reta. Se a minha função ela é contínua, então eu não posso desenhar, certo, esse gráfico com nenhum buraco. Eu não posso ter nenhum salto aí. Então eu não tenho como pular essa reta. Em algum momento eu tenho que cruzar essa reta. Nesse momento eu vou ter justamente um ponto tal que f desse ponto dá igual ao n. Certo? Ou seja, toda função que seja contínua em um intervalo fechado, ela assume todos os valores intermediários. Qualquer valor que eu escolha aqui, sempre vai ter algum valor de x aqui que vai bater nele. Certo? Pode ser que tenha mais de um. Tá? Pode ser que tenha mais de um, mas está garantido que tem pelo menos um. Certo? É isso que esse teorema diz. Ele desenhando e a gente sabendo já que toda função contínua tem que
ser desenhada, né? Que o gráfico dela tem que ser desenhado sem tirar sem tirar o lápis do papel, fica fácil se convencer que esse teorema ele é verdadeiro, mas a demonstração dele, se a gente quiser ver como é que ela funciona em alguma disciplina de análise real mesmo, em algum outro momento, quando a gente tiver já estudado certo mais matemática, aí vocês vão ver que a demonstração ela é bem delicada, tá? Então, para a gente finalizar o vídeo, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui que mostra, certo, justamente como que esse teorema pode ser usado lá na disciplina de cálculo numérico, quando a gente está procurando raízes, por exemplo. Certo? Então, ele pede o seguinte, mostre que existe pelo menos, certo? Existe pelo menos uma raiz lá da equação pronto, 4x ao cubo, certo? Menos 6x ao quadrado, mais 3x, menos 2 igual a 0, certo? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Beleza? Então, qual que é a ideia aqui? A gente dizer que essa função aqui toda é uma função f de x. Essa função ela é polinomial. Se ela é polinomial, então ela é contínua. Beleza? Pronto, maravilha. Então a gente já sabe que ela é contínua. Qual que é o valor de f de 1? Certo? F de 1 aqui. Ó. Qual que é o valor dele? Vai dar 4 vezes 1, 4, menos 6 vezes 1, 6, mais 3 vezes 1, 3, menos 2. Então, deu 4 menos 6, ficou menos 2. Menos 2 mais 3 deu mais 1. E mais 1 menos 2 deu menos 1. Quanto que vale f de 2 agora? F de 2 vale quanto? Vale 4 vezes 2 ao cubo, dá 4 vezes 8, 32, certo? Menos 6 vezes 2 ao quadrado, 6 vezes 4, que seria 24, mais 3 vezes 2, que é 6, menos 2. Então, deu o quê? 32 menos 24 vai dar 8. 8 mais 6 vai dar 14. 14 menos 2 dá 12, certo? Então, ó, f de 1 deu menos 1. Vamos tentar fazer aqui um gráficozinho, tá? Em 1 e em 2. O que é que acontece? Em 1 está dando menos 1, então está dando negativo. Em 2 está dando 12, está dando positivo, certo? Eu quero saber se existe alguma raiz dessa função entre esses dois valores. Tem que existir. Por quê? Porque para ter uma raiz, o gráfico da função tem que passar por onde? Pelo eixo x, tem que cortar aqui. Como a função ela é contínua e zero, né? Então, zero aqui, ó, que é o valor que a gente está interessado, né? Ele está entre menos 1 e 12. Então, por conta da continuidade e aqui desse teorema do valor intermediário, tem que existir ao menos um cara aqui entre 1 e 2, em que o gráfico da função vai estar cortando o eixo x. Vai ser um valor de x no qual f desse cara dá zero. Então, esse cara é uma raiz, tá? Como aqui embaixo deu negativo e aqui deu maior que zero, tem que ter algum ponto em que eu corte o eixo x, porque a função ela é contínua, usando já o teorema do valor intermediário. Beleza? Beleza, pessoal. Então, esse é o exemplo que a gente vai fazer sobre esse teorema. Como eu falei, ele é mais importante do ponto de vista teórico.
A partir do próximo vídeo, a gente já entra na parte das derivadas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.